Le jour où je t'ai vu, le muguet embaumé, le muguet embaumé. Là-haut, loin dans les nues, tous les oiseaux chantaient, tous les oiseaux chantaient. Ele foi lançado em 1912. 3 fatos podem triangular este momento do seu nascimento. 4 anos antes, o mundo foi surpreendido por uma onda de choque que deu a volta na Terra por 2 vezes. Calculado seu epicentro, identificou-se a região de Tunguska, na Rússia. O motivo? Presumivelmente um bólido que explodiu sem tocar a Terra. Contudo, esta afirmação ainda continua sob debate, porque há aqueles que estão afirmando que se tratava de uma nave extraterrestre. Nesta explosão, mais de 80 milhões de árvores foram destruídas instantaneamente. Dois anos após o lançamento desse perfume, o mundo chora em prantos. Motivo? Eclode a Primeira Guerra Mundial. Uma das guerras mais sangrentas da história da humanidade. A Guerra das Trincheiras. E não menos, no ano de seu lançamento, um outro fato surpreendente. Saindo de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, um navio, teoricamente concebido para ser nunca afundado, bateu contra as geleiras, morrendo mais de 1.500 pessoas. Trata-se do Titanic. De quem estou falando? Vamos dar um pulo ao coração da Inglaterra, a Londres. E não menos do que a alma inglesa num frasco. Estou falando de Joe F. Trumper. E seu perfume? Eucris. Eu volto já, você está em Sheila Six. String I could. Focus on the grandest ship in history. You act as if you're going to your execution. Oh, forget it, Boyle. You'll never get next to the likes of her. Como eu disse também para muitas pessoas, este é um perfume com licença para matar. Motivo? Ian Fleming, um escritor, o consagrou em seu 4º livro, Diamonds Are Forever, ou Os Diamantes São para Sempre. Talvez você não saiba de quem se trata, mas vejamos o herói que usava este perfume. Pois então, Diamantes São Eternos foi lançado em 1956 e em 1971 foi levado ao cinema.
Este perfume pode ser dito que é um perfume para heróis, sem sombra de dúvidas. Agora, pensando um pouco sobre a casa Joe F. Trumper, o que é que eu posso dizer a respeito dela? Ela é uma casa distinta, uma casa inglesa, e foi fundada em 1875 por Joe F. Trumper. A casa leva o seu nome. Uma das coisas que ele fazia era tratar de cavaleiros, ou seja, incluindo figuras muito distintas da Inglaterra, figuras do governo, diplomatas. Diria que até mesmo duques estavam incluídos. A casa nasceu, melhor dizendo, dentro da época vitoriana, mas este perfume não é vitoriano. Ele é dito como sendo Edwardian ou Edwardiano. Ou seja, é um perfume que esmera toda aquela pompa que existe dentro do reino inglês, no caso, governado pelos Edwards. Joe F. Trumper, ele se distingue por fazer coisas naturais, aromas naturais. Enfim, existe toda uma sorte de águas de colônia que foram feitas através desta casa, conhecidíssima na Inglaterra. É, portanto, um ícone que eu tenho em mãos. Eucris é um tipo de fragrância que expressa exatamente a mente de Joe F. Trumper. Eu diria assim, é como se, enquanto todas as pessoas, todas as outras casas de perfumes estivessem dando tiros para todos os lados, fazendo uma infinidade de perfumes, Trumper tinha apenas uma bala em sua agulha. E qual era esta bala? Esta bala era o mundo masculino, do enfeite masculino, do barbear masculino, o barbershop em inglês, por assim dizer, do brilho da navalha, da suavidade de uma toalha quente sobre o rosto, da massagem facial, do corte rente, sem escamotear, do poder da própria glicerina, da refrescância das águas de rosas. Era focado nisto, exatamente nisto, preciso como um relógio suíço, que havia todo um ritual absolutamente imprescindível e formando dentro disso os elementos necessários que trazem mais radiância à aura masculina, à aura da classe masculina. É, portanto, um perfume para homens. Eu diria gentleman. Bem, você pode ter 20 anos de idade e já ser um gentleman. Quais as impressões realmente que este perfume pode ocasionar? Nós estaremos vendo estas coisas. Mas antes disso, eu quero lhe falar um pouquinho a respeito deste tipo de fragrância. É uma fragrância, eu diria assim, de cunho imperial. Não é uma fragrância comum, um perfume exatamente comum, porque a sua concepção era outra. Era atender a uma classe imperial. Em outras palavras, um perfume de lords. Não sei como isso iria funcionar hoje em dia,
num país como o Brasil. Mas certamente tem o seu mercado em países como a Inglaterra, como França, Dinamarca, Suíça e mesmo o próprio os Estados Unidos. Mas quem sabe nós podemos começar com algo diferente daquilo que odiernamente encontramos. Me permita neste momento fazer uma pequena apresentação deste frasco. Então vocês veem que ele tem detalhes extremamente exclusivos. Vamos ver se a câmera consegue focalizar, mas este é um produto feito à mão. Ele não é um spray. Ele simplesmente tem esta coroa que você abre desta maneira. Mesmo sem abrir, ele está exalando. Muito interessante. Então, vou explicar para vocês, mostrar, melhor dizendo, como isto pode ser feito. E esta é a forma da aplicação deste perfume. Tá? Pronto. E lá veio a gota. E você fecha. Não há contato nenhum. Não coloque um tipo de perfume assim, o contato com o bocal, para evitar contaminações. E vamos ver como é que este perfume vai se portando. E exatamente isso que eu quero fazer é mostrar a este perfume que tem uma cara um pouquinho de malvado, dentro de circunstâncias malvadas, o que é que ele pode de fato nos trazer. Então, é dito que ele se trata de um floral amadeirado, né? Almiscarado. Ele tem como notas de topo, prestem atenção, a groselha preta, ou mesmo alguns dão como sendo toranja ou blackcurrant, alcarávia e coentro. Então, esta alcarávia, né, tem um fato interessante para explicar a vocês. Esta alcarávia reza a lenda, né, de que se trata de para quem não sabe, a alcarávia é o cominho, né? Ok? Então, este cheiro do cominho em si, ele já começa a surgir. A lenda reza o seguinte, que se trata de uma poção contra a infidelidade. Por outro lado, ele tem um outro par, que é o coentro. Olhem só, né? E o coentro é uma outra poção que, reza a lenda, seria utilizado para feitiços do amor eterno, de estar com a pessoa para além da vida. Será que quem usa este perfume estará livre destas questões? Para isso tem que usar e ver se dá certo. Mas que ele tem estas poções, ele tem. E logo na abertura eu sinto assim o ressurgir, ou melhor, o insurgir deste coentro, da alcarávia e de um forte musgo de carvalho. Um pouco mais no fundo, né? Ou seja, quase assim do coração dele, dá para se sentir um pouco do lírio do vale. Não sinto muito este lado do almíscar, apesar
de que há um acorde aí que esfumaça um pouquinho ele. Ou seja, este perfume de um lado, ele é verde, não é? Por um lado, ele é um verde, mas é um verde que eu diria assim, um verde escuro. Ele não é um perfume exatamente, como se diz, luminoso. Não é? Ele é um perfume relativamente sombrio. Não chega a ser nas sombras. Mas ele é um pouco sombrio. Temos aqui um pouco da lavanda também aí insurgindo. Há algo, para mim, ao meu nariz, da lavanda. Um pouco ensaboado, ou seja, tem aquela vibe da barbearia. Aliás, é uma das coisas que, para aqueles que estudam, seria bom aí saber no que a nossa barbearia brasileira ela foi influenciada pela inglesa. Porque, se não me engano, lá pelos anos 30, Joe F. Trump, ele fez uma água de colônia chamada O de Portugal. Aliás, este daqui é um dos poucos que traz aqui escrito o nome do perfumista. Uma coisa estupenda isso. Está aqui. Talvez vocês não possam ver, mas está ali. Ou seja, o que eu sinto neste perfume é uma evolução muito cadenciada, alguma coisa, não sinto nada sintético nele, não sinto. Pode até ter, mas eu não sinto esse lado sintético, eu sinto um lado mais natural, verde, relativamente fresco, mas este verde ele puxa para um verde musgo, percebe? Porque me parece que este musgo ele está sempre aí presente, mostrando quem é que está no comando da coisa. E é também, sem sombra de dúvidas, um perfume especiado, né? Onde estes elementos eles são simples, mas são altamente presentes e eficazes. É interessante como este estilo, eu não diria que ele é um perfume antiquado, não. Se você falar, este é um perfume velho, não é bem assim. Ele é um perfume vintage, é uma coisa diferente, é uma coisa especial. As coisas vintages são coisas especiais. Então, é necessário para se utilizar ter a mente aberta. Então eu diria assim, este não é um perfume para iniciantes. Se você está começando agora, né, a fazer coleções de perfume, ou só quer conhecer e tal, a menos que, primeiro, você queira conhecer a alma inglesa, com certeza ele vai servir. Ele é uma apresentação inglesa. Mas além dessa apresentação, tem mais a respeito dele. Eu já vou falar. A não ser que você esteja em Londres e queira realmente comprar uma lembrança para alguém e levar, pode ser ele. Ou outros produtos do Joe F. Trump, são excepcionais. Outra coisa que você também tem que ter em mente. Não é um perfume para agradar mulheres. Este perfume, ele até pode agradar. Mas se eu conheço bem esta onda, né, moderna, ele não faz parte dessa onda. Ele está fora deste contexto. Porque este perfume é ele. É um perfume onde os homens já estavam, vamos dizer assim, à vanguarda de assuntos
de assuntos do governo, em termos de diplomacia, em termos de sair para restaurantes com uma forma, vamos dizer assim, mais chique para a época. Então, era ele. Então, tenha em mente que não é um perfume para um iniciante. Mas, se você faz coleção de perfumes, então ele é uma opção. É uma opção para você ter, mesmo que você não goste dele. É, portanto, um perfume para colecionador. Mesmo que você não queira utilizá-lo, haverão ocasiões em que você vai utilizá-lo. Então, para um iniciante, não seria uma boa opção, porque ele não é um perfume com a versatilidade que você encontra nas fragrâncias de hoje. Ele é um perfume para momentos especiais. Não é um perfume feito, vou lhe dizer, muito embora ele possa agradar, não acredito que ele seja um perfume que a maior parte das pessoas, homens e mulheres, estão acostumados a interagir. Então, ele pode dar algum impacto. Neste momento, ele está um pouquinho mais calmo. Ele sinto um pouco mais ainda desse lado floral dele, mas ainda continua este verde, porque o musgo sempre está ali por detrás, como se diz, trabalhando estas notas. E vai e vem novamente o coentro e vem o cominho também. Está sempre aqui presente. E neste momento ele é um pouquinho mais esfumaçado. Há alguma coisa assim de doce nele, possivelmente vindo aí deste lado mais floral que ele tem. O sândalo parece-me ganhar um pouquinho mais de força neste momento. Ou seja, ele é um perfume, continuo dizendo assim, um pouco escuro. Você tem um certo acorde de couro por ele, pouca coisa, né? Alguma coisa assim tênue, suave. Diferentemente dos perfumes de hoje, eu vejo nesta fragrância uma construção, né? Como realmente é feita à mão. É algo muito distinto de você ter um determinado perfume que passa por uma linha de produção, ao mesmo tempo que isso daí vai sendo disseminado pelo mercado e todo mundo usa, todo mundo tem e tal. Mas esse daqui é diferente. Você percebe realmente uma mente trabalhando dentro dele. Ele descreve um determinado momento histórico. Por isso eu acho importante para você que é colecionador tentar adquiri-lo. Assim, eu acho que seria algo distintivo para você ter. Esse daqui eu ganhei de presente de uma amiga muito querida, que, estando em Londres, se lembrou de mim e me trouxe. A Silvia Helena, a você, se você estiver ouvindo, meu muito obrigado. Estou extremamente satisfeito com esta lembrança. É algo que toca no coração, porque muitas vezes as pessoas vão para fora e não se lembram de você. Tá, tudo bem, elas têm tantas coisas para se lembrarem. Mas, de repente, alguém, né,
é tocado e traz alguma coisa. Também ganhei uma lampadinha que veio da Turquia, ganhei uma pedra que veio da Anatólia. Enfim, eu estou muito satisfeito com isso. Muito obrigado. Pensando em termos do uso deste perfume, quando você poderá utilizar, né? Ocasiões especiais. Você poderá utilizá-lo na igreja, você poderá utilizá-lo num casamento, numa reunião social, extremamente social. Não é um perfume que vai chocar ninguém, porque ele é contido, mas ele é presencial, ele se mostra presente, tem uma boa silagem, uma boa projeção, e pelos testes que eu realizei, ele vai ter uma duração entre 10 a 12 horas, aproximadamente. E ele vai estar projetando aí por volta de 5, 6 horas. Não se trata de uma bomba perfumística, porque ele é contido, ele é trabalhado à mão. Ele não é feito para mostrar que você é o au concours. Não. Ele é feito para simplesmente trazer um momento presencial. Existem mulheres que vão gostar? É possível. Porque muitas das construções que vieram após, até mesmo as bombas, né, nos anos 80 e tal, note, passaram por este perfume. Ele é como uma base. Possivelmente, na construção do próprio Chanel 5, estudaram isso daqui. Para vocês terem uma ideia, há uma certa concordância entre aqueles que fazem resenhas de perfumes de cunho internacional, de que pelo menos um frasco desse estava dentro do Titanic. Então, para você ter uma ideia, esta era a aura de 1912, com todos aqueles acontecimentos, com aquela tensão da guerra, com aquele momento da explosão anterior, com o afundamento do Titanic. Ou seja, este aroma estava permeando as conversas, os restaurantes. E o nome dele é uma coisa singular, porque vem do grego eucharis, que quer dizer graça, que quer dizer boa graça, uma boa elegância, mas não somente isso. Charis foi utilizado muito para designar, por exemplo, quando feita a tradução para a Septuaginta, quando foi feita a versão, para a Septuaginta, no grego, charis é aquele momento em que o povo acha favor em nome de Deus, ou perante os olhos de Deus. E charis é dado também, assim como, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, para designar o dom, os dons do Espírito. Charis é também designação de um agradecimento por alguma coisa. Daí, palavras como Eucaristia, que é um momento de se dar graças também. A palavra que utilizamos para carícia, ou seja, é um momento em que alguém dá algo de si para o outro, para conforto. Por isso, esta expressão dom é como uma passagem do dom. Charis é isto, ele dá também algo de si. É aquele que se coloca para doar alguma coisa, algo de si. Não é? Talvez
né? Se formos estudar a parte fonética, que teve muita influência, não existe quase nenhum estudo, Cristo, ou Christos, né? Também tem este peso, não é? Que é aquele que veio e entregou-se, não é? Assim, embora exista o caráter da unção. Contudo, nem as palavras não são formadas somente etimologicamente. As palavras, elas também são formadas através de fonemas, que fazem ligações, muitas vezes, entre coisas que nós nem imaginamos, mas que estão na raiz da própria formação. Isso é um estudo um tanto quanto inédito. Mas Euclides expressa estas coisas. Ele foi uma ideia. Este nome foi uma ideia, mas uma ideia assim que, como toda a ideia, a capacidade humana ainda não é tão elevada a poder sentir as coisas que estão atreladas a uma ideia. Então, quando este nome foi dado simplesmente, talvez para expressar alguma coisa grega, como a elegância e tudo mais. Só que, como a ideia está atrelada a muitas outras coisas, independente do portador desta ideia saber, ela traz consigo também alguns conhecimentos, tanto anteriores quanto a posterior. Por isso que as ideias, elas mudam o mundo. Finalmente, o que penso em relação a este perfume? Ele é um perfume relativamente simples em termos de notas, porém, ele é um perfume que mostra que tem estas notas. Elas estão ali sempre presentes, trabalhando, o musgo junto com o coentro, com a alcarávia, a groselha preta, eles estão ali sempre trabalhando juntos. Em princípio, você tem uma abertura um tanto quanto especiada do coentro, que entra pedindo espaço, a alcarávia que também entra pedindo este espaço, um perfume que traz memórias. Quando você pensar em termos de uma época eduardiana, ou mesmo vitoriana, você pensa em termos de Inglaterra, vem imediatamente algumas noções do castelo, das ruas de Londres, vem também a imagem, juntamente com os castelos, dos fantasmas. Alguns chegaram a dizer que este perfume tem fantasmas. Não sei. Mas, se vejo fantasmas neste perfume, eu vejo fantasmas como em termos de memórias. Porque é exatamente isto que vai ocorrer. Você vai sair deste século, do nosso século presente, e vai entrar aqui neste mundo. E conhecer um pouco do que era aquele sentir. Essa é uma vivência que nada neste mundo pode lhe dar. Porque a melhor forma de memória está no perfume. Então, se esse perfume tem fantasma, ele o tem de uma forma soberba. De certa forma, ele seria o exemplo para qualquer perfume. Trazer uma memória agradável. E é exatamente esta memória da Inglaterra que está presente aqui. Afinal de contas, ele está sendo feito há mais de 100 anos. Ele procede o Chanel número 5, por exemplo. E tantas outras fragrâncias. Ele não é uma água de colônia. Ele é um perfume. E, se não me engano, foi o primeiro feito por Joe F. Trumper com esta designação. Não sendo uma água de
de colônia, mas um eau de toilette. Finalmente, este perfume é feito para homens, conforme disse gentleman. Mulheres, se vocês forem utilizar isso, eu tenho que apenas expressar minha admiração. Porque na área masculina, se existe algum divisor de águas, masculino e feminino, esse está bem lá no extremo masculino. Se não estiver ali, está muito próximo deste extremo masculino. Não é porque ele seja um perfume cheio de testosterona. Não, muito pelo contrário, ele tem flores dentro. Mas é um perfume que urra, é um perfume que grita por masculinidade. Ou seja, é alguma coisa assim diferenciada, num momento que também já se estabelecia diferenças, e não era coisas de marketing. Então, assim falando, com todo respeito a meus amigos que também trabalham revendo perfumes, eles têm as suas ideias e tal, mas eu também tenho as minhas. E estas coisas de masculino e feminino não são simplesmente coisas de marketing. Aqui está um exemplo. Não era simplesmente marketing. É uma coisa que nasceu dentro de um aspecto de barbearia. Ou seja, um produto já voltado para o gosto masculino. Pelo menos o gosto da época. Vale a pena comprar no escuro? Na minha forma de ver, sim. Porque você não vai ter outra possibilidade. Você vai ter que pedir, se não me engano, na Amazon ou diretamente com o J.F. Trump. Não há outra forma. Você não vai encontrar testers para isso. Ou você conhece ou conhece. Então, é um perfume que eu recomendo aos colecionadores. Tê-lo, utilizá-lo, né? Aprender um pouquinho sobre o que este momento perfumístico traz aos dias de hoje. Porque não há como nós conseguirmos compreender o presente que nós temos se nós não olharmos para esse aspecto histórico, não é mesmo? Então, este perfume, ele é o momento desta história. Eu continuo aqui sentindo e ele vai continuar trabalhando dentro destes aspectos. Não é um perfume linear, mas o que eu posso adiantar é que normalmente, ao final, é que nós vamos ter um pouquinho mais do almíscar surgindo e um pouquinho mais do sândalo. Mas as especiarias, elas também vão continuar a descer no meu nariz até o seu fundo. Percebe? Então, amigos, se eventualmente você conhece esse perfume, deixa aí embaixo o seu comentário, se gostou, não gostou. Estou aberto a qualquer coisa. Muitos casinhistas têm medo de trazer esse tipo de fragrância porque acham que não vai fazer sucesso. Eu não estou interessado nisso. Não tenho medo disso, não. Eu penso apenas em olhar para determinadas coisas, ver se aquilo é bom, se vale a pena ou não vale a pena. A minha forma de ver, vale a pena. Porém, iniciantes, fiquem longe, pelo menos por enquanto. Mais para frente vocês poderão adquirir. De qualquer forma, se você tem uma visão positiva ou negativa em relação a ele, por favor, pode trazer. Pode conversar comigo. E a casa J.F. Trumper faz sabonetes, faz artigos para barbear. Tem cursos lá dentro, especialmente para aqueles que querem aprender a fazer uma barba decente, a se cuidarem, cortar o cabelo. E quem vai à loja, por exemplo, é uma loja que é dito assim, uma volta ao passado, né?
Então você tem todos os produtos para o homem. Você tem bengalas, né? Bengalas adornadas. É a forma inglesa, não é? Os atendentes, eles estão todos de ternos, são todos muito atenciosos. E, evidentemente, se você marcar o seu horário, você poderá fazer o seu corte de cabelo, poderá fazer, bem, tudo aquilo que inclui, né, a parte facial masculina, desde a barba, bigode, cabelo, não é? Enfim, vale a pena. Está em Londres? Dá um pulo lá. Vai conhecer um pouquinho desse mundo. Tá bom? Deixo para vocês o meu grande abraço.